Olá, meu pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo jóia com vocês. Vamos nós a mais uma aula, de espanhol, E vamos hoje falar sobre o nosso assunto verbo no modo imperativo. Normalmente esse modo, esse verbo no imperativo é quando se trata de você dar alguma ordem para as pessoas. Então esse basicamente é como que funciona, o verbo no imperativo. Vejamos uma observação importante. O verbo no imperativo ele é utilizado para dar instruções ou ordens. Usamos o modo imperativo. Então, ou seja, o modo imperativo ele é utilizado justamente para quando você quer dar uma ordem ou dar instruções para a pessoa. Então ela se aplica, o modo imperativo ele se aplica às pessoas, quando você quer dar uma ordem para alguém. Tá? Uma característica do imperativo é que o pronombre ou sujeito se expressa depois da forma verbal. Uma característica do imperativo é que o pronome ou o sujeito se expressa depois da forma verbal. Tá? Então, nós vamos ver que o sujeito, ou o pronome, ele vai vir depois do verbo. Isso é muito importante a gente observar. A gente vai colocar aqui agora alguns exemplos de verbos e aí vocês vão verificar que o pronome ou sujeito vai vir depois do verbo. Vejamos alguns exemplos. Vamos nós. Primeiro verbo hablar com terminação ar. O que eu coloquei aqui, gente? Primeira pessoa não existe. Porque como se trata de o verbo no imperativo, ele se trata de uma ordem, então a ordem você tem que dar para as pessoas, não para você. Tá? Por isso que a gente não utiliza no imperativo a primeira pessoa do singular, que seria eu. Começa na segunda pessoa do singular. Como eu disse para vocês, no slide anterior, o pronome, ou o sujeito, ele vem depois do verbo. Então, verbo hablar, ele vai ficar nessa forma. Habla tú, hable usted. Usted também, él, ella. Hablemos nosotros o nosotras. Hablad vosotros o vosotras. Hablen ellos, ellas, ustedes. Então, o verbo hablar, que seria o nosso verbo falar, nós estamos então dando uma ordem para que a pessoa fale. Tá? Agora, o que é importante aqui no verbo hablar? Se vocês observarem, vocês têm que tomar cuidado especificamente no verbo, nas terminações. Habla tú, hable usted. Hablemos nosotros, hablad vosotros, hablen ellos, ellas, ustedes. Observe que a gente tem as terminações. Hablar, hable, hablemos, hablad e hablen. Tem muita diferença de um para o outro, de uma pessoa para outra. Tá? Então é algo que a gente tem que tomar cuidado para não trocar, nem omitir uma letra, nem trocar uma letra na conjugação do verbo. Tá? E isso com o tempo a gente vai se familiarizando, e vai conseguindo a pronúncia correta sem nenhum problema. Agora nós vamos ver um verbo que tem a terminação ER. Exemplo, verbo comer.
como que vai ficar esse verbo comer? Então eu tenho segunda pessoa, come, tu, coma, usted, coma, ella, usted, comamos, nosotros ou nosotras, comed, vosotros ou vosotras, comam, eles, ustedes. Observe que o comet, o D, ele quase que ele não sai, né? Ele sai muito fraquinho, tá? Quase que você não pronuncia esse D. Então vamos lá. Come tu, coma usted, comamos nosotros, comamos nosotras, comed vosotros, comed vosotras, coman ellos, coman ellas, comam ustedes. Então, o verbo também tem diferenciação, né, de um verbo para o outro. Tá? De um tempo verbal para o outro também tem essa diferenciação. Tá? Muito bem, vamos agora ver um outro verbo com outro tipo de terminação. Agora nós temos verbos com a terminação IR. E eu trouxe aqui um verbo partir. Em espanhol, partir. O I ele é mais puro, partir. Então, fica dessa forma. Parte tu, parta usted, él, ella. Partamos nosotros, partamos nosotras, partid. Observem vocês, a pronúncia do D é muito fraca. Partid vosotros, partid vosotras e partam ellos, ellas, ustedes. Então, você tem aí o verbo partir também. Praticamente, você tem aí que seria a segunda pessoa, parte, tu, e as outras pessoas, né? O usted, o nosotros, o vosotros e os ellos, ellas, ustedes vão ter um pouco de similaridade, tá? Mas observe vocês que nesse tipo de conjugação do imperativo há uma diferença bem a ser percebida, né? Uma diferença bem notável na conjugação dos verbos, né? Então você vê que não tem assim muita semelhança de um com o outro, não. Então, fechando aqui, verbo partir, parte tu, parta usted, partamos nosotros, partamos nosotras, partid vosotros, partid vosotras, partam ellos, partam ellas e partam ustedes. Gente, então assim, todos os verbos, né, no que nós fizemos aqui foi justamente trazer, a gente teve essa preocupação de trazer verbos com terminação ar, verbos com terminação er e verbos com terminação ir, justamente para que vocês possam observar, né, basicamente como é que funciona cada verbo com cada terminação, tá? Se você pegar aí outros verbos com as terminações ar, ir, você vai seguir o mesmo caminho para a conjugação dos verbos, né? E esses verbos é importante porque também é um tempo verbal que nós utilizamos muito no nosso dia a dia, muito aí nas nossas conversações, e é sempre bom então, né, você ter noção de como que a gente faz para justamente
utilizar bem esses tempos verbais. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, né? Deixo aqui o meu abraço para todos vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula. Um grande abraço e fique com Deus.